Você prefere escada ou elevador? A pergunta inicial nos leva a uma resposta óbvia. Nós sempre seremos tentados a escolher o mais fácil, o mais cômodo, aquilo que não exige de nós esforço. A carne é fraca, assim disse Jesus em Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Uma das características da carne é voltar-se para aquilo que é fácil, cômodo, prazeroso e estar envolvida sempre na libertinagem. Para piorar, nós estamos inseridos num mundo voltado fortemente para as facilidades. Desde algum tempo nós temos visto uma evolução crescente, grandiosa da tecnologia. E, por um lado, trouxe à tecnologia muitos benefícios. Se nós soubermos usar, nós seremos beneficiados de uma forma extraordinária. Mas, por outro, nós corremos o grande risco de tornarmos-nos viciados na rapidez, no imediatismo e nas facilidades. Antigamente, por exemplo, era comum enviar cartas que demoravam chegar até o destinatário ou aos destinatários. Hoje nós temos, por exemplo, o WhatsApp. Nós mandamos uma mensagem, se tiver internet daqui, se tiver internet de lá, chega instantaneamente. Se nós não percebemos que a pessoa viu e respondeu, nós já ficamos inquietos. Nós temos informações dos quatro cantos do mundo em tempo real, numa facilidade incrível também. Nós não precisamos levantar para ligar um aparelho, porque pelo controle remoto nós conseguimos fazer isso. Além da carne, além do mundo, nós ainda temos o diabo constantemente nos atacando, nos provocando, nos oferecendo propostas de facilidade. Talvez você lembre agora de Mateus capítulo de número 4. Jesus está no deserto em jejum e chega Satanás e diz: se és filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Depois disse: se você é o filho de Deus mesmo, por que você não pula daqui do alto? Porque os anjos, diz o Salmo, te guardarão. Depois disse: olha, eu te ofereço todos esses reinos se prostrares diante de mim. Ou seja, o diabo estava oferecendo facilidade a Jesus. Você não precisa de sacrifício, você não precisa de tudo isso, basta você me adorar, basta você transformar essa pedra em pão, basta você saltar daqui e provar. Ele nos oferece facilidade. E nós precisamos entender que toda proposta maligna de facilidade, imediatismo, rapidez, nos afasta da verdadeira forma de nos conduzir na fé. Tudo isso acaba negando a necessidade da entrega, da doação, da renúncia, do sacrifício, do esforço. E aqui eu não quero ressuscitar uma antiga heresia que atacou a igreja num determinado momento de sua história chamada pelagianismo, que vem do seu autor Pelágio. Pelágio foi um monge da Bretanha que, entre muitas coisas, dizia que não era necessário o auxílio da graça divina para que o homem realizasse feitos de virtude e que também ele fosse salvo. Ele ensinava que o homem, por seus próprios esforços, por sua própria vontade, era capaz de fazer o bem e também de ser salvo. Nós sabemos que isso é uma heresia. Nós sabemos que o primeiro passo sempre será de Deus. É Ele que nos dá a graça. O apóstolo Paulo escreve assim, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nesse texto aqui, nós já entendemos de forma clara sobre essa questão do esforço. Nós sabemos que o primeiro passo é de Deus. Deus é que nos dá graça. Mas depois de Deus nos dar graça, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer a nossa parte. É o que nós temos trabalhado nessa série Fé e Performance durante todos esses vídeos, que nós não
podemos ficar numa posição de passividade diante do Senhor. E por isso que nesse momento aqui eu não quero ressuscitar essa heresia do pelagianismo, que é por seus próprios esforços que você vai conseguir fazer o bem e ser salvo, não. Mas eu quero, com esta mensagem, condenar a nossa passividade na fé, para que nós possamos deixar de ser folgados na fé, que esperam somente de Deus, mas que é preciso nós fazermos o nosso esforço. Olha o que o apóstolo Paulo disse: a graça de Deus em minha vida, ela não foi inútil, eu não deixei a graça passar, eu não só recebi, mas eu trabalhei com essa graça que Deus me deu. Quando diz respeito à salvação que o Senhor já nos deu, olha só o que diz Mateus capítulo de número 11, versículo de número 12. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força. Em outras traduções, é arrebatado através de esforço, e são os violentos que o conquistam. Devemos ser violentos, devemos fazer a nossa parte, devemos nos entregar para que nós possamos conquistar esse reino que o Senhor já deu de presente para cada um de nós. Olha só o que diz Lucas capítulo de número 13, versículo de número 24. Assim disse Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. É claro que a salvação é gratuita, nós não podemos cansar de dizer isso, mas uma vez que a salvação nos é dada, nós precisamos desse esforço pessoal, não herético, mas um esforço de abraçar essa salvação e entrar por essa porta estreita. Você já entrou por algum local estreito? Você viu como que é trabalhoso para você conseguir passar por ali? Nós precisamos entrar por essa porta estreita. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que nós precisamos desvencilhar das cadeias do pecado. Quando fala de desvencilharmos, nós entendemos que isso exige esforço. E aqui, novamente, eu digo não que nós venceremos o pecado com nossos esforços pessoais, mas diz respeito a uma atitude firme, uma decisão firme de não permanecer no pecado, mas libertar-se dele com a força de Deus. Que nós não fiquemos viciados nessa vida fácil, nessa vida de imediatismo, de rapidez, e que possamos entender esses princípios não só para a vida cristã, mas também para a nossa caminhada em todas as áreas da vida nessa terra. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo tema dessa série.